pela força que Ele dá para ela continuar, pelas pessoas que dão apoio a ela e pelas pequenas provisões que surgem ao longo do caminho. Com essa atitude de gratidão, haverá uma mudança completa de perspectiva. Vai trazer uma paz que excede todo entendimento e uma esperança renovada, mesmo no meio daquele momento de dor. Ser grato, mesmo nos tempos difíceis, é uma das formas mais poderosas em que a gente pode demonstrar a nossa fé no Senhor. Quando nós fazemos essa escolha, nós estamos declarando que Ele é suficiente para nós, que nós confiamos plenamente na sua bondade e na sua soberania. E é essa gratidão que vai atrair a paz de Deus para as nossas vidas, essa paz que nos guarda, nos fortalece e nos capacita a enfrentar qualquer outro desafio com coragem e com esperança. Quais áreas de dificuldade que você está enfrentando hoje na sua vida e que você pode começar a praticar a gratidão? Faça essa pequena reflexão. E lembre-se, mesmo nos momentos de deserto, Deus é fiel para prover e para sustentar. E a gratidão é a chave que abre a porta da paz e da confiança no Senhor. Aí a gente chega no terceiro grande tópico da mensagem de hoje: os benefícios da gratidão na oração. Quando a gratidão é incorporada às nossas orações, ela vai trazer não apenas uma mudança na forma como nós vemos as situações na vida, como também ela vai oferecer benefícios espirituais, emocionais e até mesmo em termos de relacionamento. Ela vai além de ser uma simples resposta ao que Deus já fez para a gente. Ela vai se tornar, então, uma ferramenta transformadora que vai ter impacto na nossa vida e na nossa visão do mundo de uma maneira totalmente nova, totalmente profunda. Quando a gratidão é uma prática constante nas nossas orações, ela provoca uma transformação no nosso interior, isso de maneira significativa. Em vez da gente alimentar uma postura de queixa e de insatisfação, a gente passa a cultivar um espírito de humildade e, o mais importante, de contentamento. E essa transformação que aproxima a gente de um estado de paz, que transcende as dificuldades no nosso exterior. A transformação interior. A gratidão ajuda a gente a mudar a nossa visão interna, afastando a gente da visão negativa que nos leva a reclamar
constantemente e só a focar o nosso olhar naquilo que está faltando. Em vez disso, ela ensina a gente a reconhecer e a valorizar aquilo que a gente já tem. Libertação da ansiedade. Na passagem de Filipenses 4, 6, 7, que nós lemos aqui no início, Paulo ensina para a gente que quando nós fazemos as nossas petições a Deus com ações de graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes. Então, quando nós somos gratos, nós estamos dizendo a Deus que nós confiamos nele e que Ele está no controle, mesmo diante dessas incertezas. E isso libera nossa mente da ansiedade, porque a gente reconhece que Deus já está cuidando de todas as nossas necessidades. Quando alguém está preocupado com o futuro, ou com uma situação difícil, como exemplo também, ao invés de se concentrar nas incertezas, se essa pessoa começa a orar, agradecendo a Deus pela sua fidelidade passada e pela confiança que tem nele, isso vai gerar uma paz que impede que a ansiedade tome conta do coração dessa pessoa. Se isso acontecesse com mais regularidade, teríamos muito menos casos de depressão. A prática da gratidão também tem o poder de aumentar a nossa percepção sobre a forma como Deus age nas nossas vidas. Muitas vezes, Deus age de uma maneira sutil, e a gratidão ajuda a gente a perceber essas intervenções divinas em momentos grandes e nos detalhes também, nos momentos pequenos. E aí vem um ponto importante, que nós temos que reconhecer as pequenas bênçãos. Muitas vezes a mão de Deus, ela está presente nessas pequenas coisas, e nós podemos com a maior facilidade ignorar essas pequenas coisas que acontecem com a gente o tempo todo. O nascer do sol, o calor e a luz que esse sol trazem para a gente, um gesto de carinho de alguém que nos dá a mão ou nos abraça, ou até mesmo a força para superar um dia difícil, tudo isso é manifestação do cuidado que Deus tem por nós. E o que a gente precisa então? Precisamos de uma mudança no foco. A gratidão ajuda a gente a mudar o foco de tudo que a gente tem falta para tudo que Deus já fez por nós. E isso vai dar para a gente não só uma perspectiva mais positiva, mas também vai trazer uma motivação para a gente a passar a ver o mundo de uma maneira mais esperançosa, porque agora sim a gente vai reconhecer a ação de Deus em cada pequeno detalhe. O rei Davi, em várias ocasiões nos livros do Antigo Testamento, ele expressava gratidão a Deus pela intervenção do Senhor na sua vida.
ele não só agradecia pelos grandes livramentos e as grandes vitórias que ele conseguia nas batalhas, mas também ele agradecia pela proteção e pelo sustento nos momentos de deserto que ele enfrentou. A gratidão de Davi não estava apenas ligada aos momentos de triunfo, mas também aos períodos de dificuldade, e ele teve muitos. A gratidão também é um instrumento para fortalecer a nossa fé, pois faz a gente recordar das bênçãos passadas, e isso encoraja a gente a confiar que Deus vai continuar agindo a nosso favor, mesmo quando a gente enfrenta essas situações atuais e as futuras. E o que acontece quando a gente se lembra das bênçãos passadas? Quando nós agradecemos ao Senhor pelas vitórias e pelas provisões anteriores, nós estamos lembrando a nós mesmos que Deus já nos sustentou e que Ele provê nos momentos de maior dificuldade. E esse lembrete fortalece a nossa confiança na fidelidade do Senhor e prepara a gente para crer que Ele vai continuar agindo em nosso benefício. E a gratidão traz uma base para a nossa confiança. Cada oração de gratidão é como uma base, uma fundação sólida para a nossa fé. Ela nos torna mais firmes, porque quando a gente reconhece a fidelidade de Deus no passado, nós sabemos que podemos confiar nele para o presente e para o futuro. Vamos imaginar uma pessoa que está enfrentando aquele desafio financeiro. Ao invés dela se desesperar, se ela começar a orar, agradecendo a Deus pelas formas inesperadas em que Ele já proveu em sua vida, como uma porta de emprego que se abriu, ou a ajuda de amigos em momentos difíceis, esse exercício de gratidão vai fortalecer a fé dessa pessoa e vai motivar essa pessoa a confiar que Deus vai prover novamente. Ela vai aprender com as bênçãos passadas a confiar na provisão de Deus para o presente e para o futuro. A gratidão na oração, ela não é apenas um ato de obediência a Deus, mas ela também é uma fonte poderosa de paz, percepção espiritual e de fortalecimento da fé. É ela que transforma a maneira como a gente encara os desafios, ajuda a gente a perceber a mão de Deus em cada momento e prepara a gente para confiar nele com mais segurança e com mais esperança. Quando a gente pratica a gratidão, a gente não apenas se aproxima mais do Senhor, mas também a gente se torna não um bambu frágil, mas um bambu forte, aquele que balança, mas ele não é derrubado, é resiliente, em paz e confiante na bondade do Senhor. Como é que a gente pode incluir mais gratidão nas nossas orações diárias?
a gente precisa lembrar, cada motivo de agradecimento é uma nova oportunidade de experimentar a paz do Senhor e o seu cuidado de forma contínua. A nossa vida tem que ser marcada pela gratidão, que traz transformação e abre portas para relacionamentos mais profundos com o Senhor. A nossa intimidade com o Senhor, ela vai se estreitando. Ficamos mais íntimos do nosso Pai. E aí vamos para o nosso quarto ponto da mensagem. Qual é a aplicação prática para a gente seguir? A gratidão na oração, ela tem que ser mais do que apenas uma ideia que aparece aqui, a gente diz, é uma boa ideia e deixa ela guardada no canto. Ela precisa ser uma prática contínua na nossa caminhada cristã. E para que essa gratidão se torne uma parte integral na nossa vida, a gente precisa de duas coisas. Precisamos ser intencionais, precisamos ser disciplinados. Não basta a gente entender os princípios da gratidão. A gente precisa aplicar de maneira prática no nosso dia a dia. E aí a gente precisa ver algumas formas de cultivar essa atitude de gratidão e de fortalecimento do nosso relacionamento com Deus. Algumas coisas que a gente pode estabelecer como rotinas para a nossa vida daqui para frente. A primeira delas, listar diariamente motivos de gratidão. É uma prática simples, mas ela pode ser transformadora de criar esse hábito de listar os motivos pelos quais nós somos gratos a Deus. E esse exercício diário de reconhecimento, ele pode ajudar a gente a focar naquilo que Deus tem feito e ensina a gente a ver o positivo nas situações do dia a dia e nos aproxima mais do Senhor. Aí a gente vê, começar com as coisas simples. Muitas vezes a gente se concentra nos grandes desafios e a gente esquece de agradecer pelas pequenas bênçãos do dia a dia, como o ar que a gente respira, a comida que nós temos, o cafezinho preparado com carinho, com canela, a saúde que nós temos. A gente esquece de agradecer por isso. E essas coisas podem parecer banais, mas elas são provas do cuidado de Deus em nossas vidas o tempo todo. Uma outra coisa, manter um diário de gratidão. Quando a gente escreve todo dia 3 motivos de gratidão, a gente começa a construir uma memória de Deus na nossa vida. E isso vai passar a ser uma recordação poderosa quando chegarem aqueles momentos de grande dificuldade, porque a gente pode olhar nessas observações e ver as bênçãos passadas que Deus já jogou em nossa vida. E aí vem um outro ponto que é importante: apresentar essa gratidão em oração. Levar essa lista diante de Deus. Quando a gente faz isso, a gente não só está agradecendo ao Senhor, mas também está fortalecendo a nossa fé,
ao reconhecer o quanto Ele tem sido fiel em nossa vida, mesmo quando a gente não tinha essa noção de que Ele estava cuidando. E aí tem um desafio prático para cada um de nós. Durante uma semana, se a gente reservar 5 minutos do nosso dia para refletir e para anotar motivos de gratidão, ao final da semana a gente pegar essa anotação, compartilhar com alguém o impacto que essa prática teve, e aí a gente vai poder observar como essa prática pode transformar a nossa perspectiva, porque a gente vai saber que Deus está cuidando de nós o tempo todo, mesmo quando a gente não nota. Segundo ponto, e esse é um ponto difícil: substituir as murmurações por palavras de agradecimento. Esse verbo murmurar é muito bom, porque a gente lembra do povo murmurando no deserto, mas a gente esquece do que a gente faz durante o dia. A gente pensa na murmuração do povo no deserto, mas não pensa nas nossas murmurações. E a murmuração é uma tendência humana natural, especialmente quando a gente enfrenta momento de dificuldade. Mas quando a gente substitui essas palavras de queixa por ações de graças, a gente começa a enxergar a vida de uma perspectiva totalmente diferente. Essa prática exige que a gente tenha uma disciplina espiritual, mas ela é um exercício poderoso de fé. Quando a gente reconhece a nossa inclinação à reclamação, a gente precisa identificar os momentos em que a gente se encontra murmurando, ou porque teve um dia difícil, ou está tendo um dia difícil, ou pelas frustrações, ou por uma situação totalmente imprevista que pegou a gente agora aqui de surpresa. A gente precisa fazer uma escolha consciente. Quando a gente percebe essa tentação de murmurar, a gente precisa fazer uma escolha deliberada de agradecer por alguma coisa, até mesmo uma coisa relacionada àquela situação. Por exemplo, todos vocês sabem aqui que eu não dirijo, então eu uso muito ônibus, muita barca. E às vezes no ônibus a gente tem trânsito, a gente fica preso no trânsito. Ao invés de murmurar pelo engarrafamento, a gente tem que agradecer por ter um meio de transporte, ou pela oportunidade de refletir, de ler a palavra, ou de escutar um louvor e poder meditar nesse louvor, e alguma coisa que esteja edificando a nossa alma nesse deslocamento e que por algum motivo o trânsito está andando lentamente. Então a gente tem que fazer essa mudança do foco. Os israelitas no deserto murmuraram contra Deus e eles se esqueceram das grandes obras que o Senhor já tinha feito nas vidas deles. Mas Paulo e Silas, mesmo na prisão, eles oraram e louvaram a Deus. Vamos ver como? Atos 16, versículo 25. Paulo e Silas presos, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
e os outros presos os escutavam. Quando a gente murmura, as pessoas vão ver a gente murmurando também. Quando a gente deixa de murmurar e louva ao Senhor, as pessoas vão observar isso também. Essa atitude de gratidão em momentos difíceis, ela vai revelar que a nossa fé é inabalável. Em que áreas da nossa vida a gente mais tem murmurado? A gente precisa parar e pensar nisso. Como a gente pode começar essa atitude de murmuração em uma postura de gratidão? A gente precisa reconhecer essas áreas e tem que praticar um novo comportamento. E tem terceiro ponto, bom também: compartilhar a nossa gratidão com as outras pessoas. A gratidão, quando ela é verdadeira, ela é uma coisa contagiante. Quando a gente expressa as nossas bênçãos para as outras pessoas, nós estamos, na verdade, incentivando essas pessoas ao nosso redor a também adotarem uma atitude de gratidão. E isso fortalece não apenas o nosso relacionamento com Deus, mas também os laços com aquelas pessoas que nos cercam. Estreitamos o relacionamento com Deus e com a nossa comunidade. Precisamos testemunhar sobre as nossas bênçãos, compartilhar com as outras pessoas os motivos pelos quais nós somos gratos, seja em grupo de amigos, seja somente no ambiente familiar ou aqui na igreja. Esse testemunho vai fortalecer a fé das outras pessoas e incentivar cada um a perceber as bênçãos de Deus nas vidas delas. E a gente precisa praticar a gratidão em nossos relacionamentos. A gratidão tem que ser uma prática, não apenas nas nossas orações, mas também nos nossos relacionamentos. Nós temos que agradecer as pessoas ao nosso redor, reconhecer tudo o que elas têm feito por nós. E isso vai refletir o caráter de Deus e vai fortalecer esses laços de relacionamento em amor. Durante a refeição em família, reservar um momento para cada pessoa compartilhar uma coisa pela qual é grata naquele dia. Isso cria um ambiente de positividade e de reconhecimento mútuo. Isso tem uma prática que nós temos feito em nossa família já tem mais de 6 anos, acho que a gente está no 7º ou 8º ano. Existe uma data no Brasil que é comemorada junto com a data nos Estados Unidos também. Isso é um decreto lá da década de 60, da década de 40, na verdade. É o Dia Nacional de Ação de Graças. Ele é sempre comemorado na 4ª quinta-feira do mês de novembro de cada ano. Então, há cerca de 7, 8 ou 9 anos, a gente reúne a família lá em casa, a gente tem um jantar de ação de graças e um momento em que cada pessoa compartilha os seus momentos de gratidão por tudo que aconteceu naquele ano. E a gente vê coisas assim especiais, de pessoas se derramarem em agradecimento, porque ela reconhece que Deus agiu na vida dela naquele ano em coisas pequenas que ela em outros anos não se dava conta e passou a observar com mais detalhe.
Então é importante cada pessoa reconhecer isso, porque isso gera um ambiente de positividade. As pessoas começam a ficar mais atentas e em saber que podem agradecer a Deus o tempo todo, porque o tempo todo Ele está agindo nas nossas vidas. O quarto ponto, a gratidão ela tem que ser um estilo de vida. A gratidão não tem que ser uma atitude que a gente faz uma vez ou outra, mas tem que ser uma postura constante na nossa vida diária. Ela tem que ser parte integrante da nossa caminhada com Deus, em momentos de alegria ou nos momentos de desafios. E aí tem uma atitude que é importante de se fazer: orar mesmo sem pedidos. A gente precisa experimentar, dedicar uma oração inteira apenas com gratidão, sem pedir nada ao Senhor. Será que nós conseguimos fazer isso? Quando a gente faz isso, a gente começa a perceber o quanto a gente já tem e aprende a confiar mais no Senhor. A gente precisa cultivar uma mentalidade de agradecimento. Mesmo naqueles dias mais difíceis, a gente tem que procurar motivos para agradecer, porque isso vai transformar a maneira com que a gente enfrenta as adversidades, e isso vai trazer aquela paz que excede todo entendimento ao nosso coração. Porque a gente reconhece que mesmo nas dificuldades, Deus está com a gente o tempo todo, Ele não nos abandona. Como é que a gente pode tornar essa gratidão um hábito diário? A gente tem que pensar em maneiras de incorporar essa gratidão no nosso cotidiano, ou pelas nossas orações, pelas interações com os irmãos, ou apenas em momentos que a gente para e começa a fazer reflexão. A prática dessa gratidão, ela transforma a nossa relação com o Senhor, com a gente mesmo e com os outros. Ela não é uma atitude que ocorre aqui pontualmente. Não, é uma postura contínua de fé, de obediência e de reconhecimento do caráter de Deus, que é fiel e amoroso. Quando a gente adota esses passos práticos, a nossa vida se torna mais cheia de paz, cheia de alegria e cheia de confiança no Senhor. E isso permite que a gente comece a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Que passos a gente pode dar a partir de hoje para tornar a gratidão um hábito diário nas nossas vidas? A gente tem que começar a praticar e observar essa mudança que é simples, mas que pode transformar todos os aspectos da nossa vida. E aí, para a gente chegar no momento de encerramento, a gente tem que lembrar de sair daqui com a plena convicção de que a gratidão a Deus, ela não apenas vai iluminar os nossos corações, mas também vai conduzir a gente para aquela paz profunda e transformadora, aquela paz que excede todo entendimento. Quando a gente é grato, a gente está em paz. A gratidão não é uma reação, mas ela é uma atitude contínua que conecta a gente ao propósito de Deus, trazendo clareza,
trazendo serenidade, trazendo confiança. Em todos os momentos da nossa vida, mesmo naquelas maiores dificuldades e os desafios mais intensos, nós temos que cultivar essa prática de agradecer. Quando a gente reconhece a bondade de Deus em cada detalhe da nossa vida, em nosso dia, as nossas almas se elevam, as nossas emoções se estabilizam e a nossa fé é constantemente renovada. A gratidão, quando ela é um reflexo do nosso reconhecimento de quem Deus é e do que Ele tem feito, isso prepara a gente para experimentar mais da presença do Senhor e, consequentemente, mais do amor de Deus. As reflexões de hoje, elas não podem se limitar apenas a esse momento de culto. A gente vai ter que passar a levar isso ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, renovando a nossa fé e tornando a gente fonte de paz e de gratidão para os outros. Quando a gente olhar para um irmão, a gente precisa compartilhar não apenas as nossas bênçãos, mas também o nosso coração grato. A gente precisa ser canal de luz e de esperança nesse mundo lá fora, que a gente a cada dia vê com mais clareza que ele é marcado pela falta de reconhecimento e por muita dificuldade. A nossa oração, esse nosso elo constante com o Senhor, ele sempre tem que ser a base que nos mantém firmes, confiantes e seguros na presença do Senhor. Quando a gente se aproxima dele em oração, a nossa vida tem que ser transformada. A nossa visão tem que ser ampliada e o nosso espírito tem que ser fortalecido. A paz de Deus, essa paz que não depende das circunstâncias, mas depende da soberania do Senhor, ela tem que ser o guia de cada passo que a gente der na vida. E com gratidão no nosso coração, a gente tem que ser capaz de caminhar mais com o Senhor, mais perto dEle, sermos mais semelhantes a Ele, refletindo o amor de Deus em cada palavra que a gente proferir, em cada atitude, em cada gesto que a gente tiver. As nossas orações, as nossas declarações sempre têm que ser feitas verdadeiramente em nome de Jesus, porque Ele é a nossa maior razão de agradecimento. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês nessa manhã. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Quantos têm motivos para agradecer? Levante suas mãos, dão glória. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor? Como num coral. Aquele louvor de agradecimento que todo mundo conhece. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és,
Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Dai graças por tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Na verdade, em tudo dai graças, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Não é verdade? Então, Paulo ele ainda começa dizendo que nós devemos nos glorificar, nos gloriar nas tribulações, porque elas geram paciência, a paciência, experiência, a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. Então, nós vamos ver que é um somatório, né, como o nosso amado presbítero estava nos ensinando, né? Vamos olhar para a palavra de Deus, né, e não sermos somente ouvintes. Lembre que no momento de adversidade, no momento de luta, ou no momento que não está dando nada certo, é hora de dizer graças, Senhor, porque eu deixei agora de ser somente um ouvinte, mas vou praticar a sua palavra e glorificar o teu nome, porque sei que em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Amém? E ainda a gente pode dizer que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ficamos firmes na palavra de Deus, crendo, e a vitória virá, com certeza. Amém? No nome de Jesus. Oremos agradecendo ao Senhor. Amadíssimo Deus, Santo e Eterno Pai. Senhor, te damos graças, Senhor Deus, ó Pai, por este momento maravilhoso que o Senhor tem nos permitido, Senhor Deus, de nos reunirmos, Senhor Deus, ó Pai, para falar contigo, para orar ao Senhor, para invocar o seu nome, para, Senhor Deus, nos separarmos, Senhor Deus, para o Senhor, para, Senhor Deus, ó Pai, te adorar, elevar louvores ao teu santo nome, Senhor Deus, para sermos edificados também pela tua palavra, pelo ensinamento da tua palavra, cujo qual, Senhor Deus, ó Pai, tu usaste o teu filho, o presbítero Jorge, Senhor Deus, como canal para a nossa vida, Senhor Deus, na manhã deste dia. Agora, Senhor Deus, nos permite, Senhor Deus, ó Pai, ir para os nossos lares, para os nossos afazeres, Pai querido, no nome de Jesus, e nos dá essa oportunidade, Senhor Deus, porque sei, Senhor Deus, que dar graças ao Senhor pelo momento favorável é fácil, mas nos ensina, Senhor Deus,
a sairmos daqui praticando a Tua palavra. Em tudo dai graças, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor tem nos ensinado, e nos despede na Tua santa presença, no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por essa esperança na salvação somos gratos, e assim possamos dizer amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus.